Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E na edição de hoje você vai ver: análise de dados pode melhorar a gestão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O aumento na procura por seguro de vida durante a pandemia e os direitos do contratante. E uma entrevista no estúdio com a juíza Maria Lúcia Caruso, da 2ª Vara de Sucessões de Belo Horizonte, que fala sobre o que acontece com as dívidas de um falecido. No Brasil, as pessoas já estão acostumadas a buscar atendimento nos órgãos públicos em horário comercial. Agora imagine conseguir informações sobre um processo judicial 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a digitalização dos processos, as partes e advogados poderão consultar os dados e acompanhar a movimentação processual a qualquer hora e de qualquer lugar. Em Minas Gerais, a iniciativa começou em Belo Horizonte. O primeiro passo para a transformação de processos de papel em arquivos digitais foi a criação de uma central de digitalização no final de 2020. A iniciativa faz parte do programa Justiça Eficiente, que busca reduzir o tempo de tramitação de processos. O processo de digitalização ela é feito em 3 partes. Uma é a digitalização em si, que é o escaneamento do processo físico de forma a criar um arquivo PDF, arquivo eletrônico. A segunda parte, que agora foi dispensada, era a indexação, que era você colocar índice nesse arquivo de PDF, petição inicial, documentos, contestação, despacho inicial, essas coisas, né? E a terceira fase, que é a inserção. A meta é que todos os processos no Estado sejam digitalizados até o final da gestão, em meados de 2022. Das 297 comarcas do Estado de Minas, 10% já terminaram totalmente as suas virtualizações. As demais se encontram em patamares próximos a 50% e poucos por cento. Isso em 8 meses de gestão. O desafio era conseguir a adesão das comarcas do interior. Muitas delas não tinham equipamentos para escanear os processos. Uma autorização dada pela presidência do TJMG para que esses municípios fizessem parcerias com instituições públicas e privadas para conseguir equipamentos resolveu a questão. Uma das beneficiadas foi Lagoa Santa. A parceria com a prefeitura resultou no empréstimo de scanners industriais. Então, esses scanners ficam o dia todo digitalizando. Qual foi a vantagem dessa parceria? Para o Tribunal de Justiça foi ter à sua disposição 2 máquinas profissionais de alta potência, máquinas ágeis, dotadas de tecnologia de ponta, que são capazes de escanear os processos de uma única vez. Ou seja, quando a máquina puxa a folha, ela já faz a leitura da frente e do verso. Então, a gente consegue digitalizar um processo aí de 200 folhas, por exemplo, que é um processo pequeno, em questão de pouquíssimos minutos. Foi montada uma estrutura dentro do Tribunal do Júri com a instalação de pontos de rede exclusivos. 2 funcionários cuidam da digitalização. A contrapartida pelo uso das máquinas vai ser digitalizar os processos fiscais do município. Os equipamentos ficam no Fórum da Comarca até o trabalho terminar. Um caminho que se mostra frutífero para o judiciário e para a sociedade. Nós precisamos de mudar as formas de trabalho, os processos de trabalho que a gente já vem usando há séculos, né? Nós vamos precisar, mas você pensa que o juiz pode dar um despacho inicial e clicar numa janelinha, e o próprio sistema já expediu uma carta de citação para o réu, né, o juiz da CITES, clica numa janela e o sistema já comunica com o sistema dos Correios, já mandando uma carta de citação, ou seja, não vai precisar de passar pela secretaria. Olha só para você ver o ganho de tempo que nós vamos conseguir com isso. Uma das reclamações da sociedade é a morosidade do judiciário. Então, essa virtualização vai gerar maior dinamismo no judiciário. E, com isso, vamos atender os reclamos da sociedade. No próximo bloco, Tribunal de Justiça de Minas ganha espaço para analisar dados estatísticos e melhorar a prestação de serviços.
O trabalho no Tribunal de Justiça produz dados estatísticos em grande quantidade. E a tecnologia ajuda muito a interpretar esses números, valores e índices de desempenho. Pensando nisso, foi criado um espaço para analisar esse grande banco de dados, que pode ajudar na melhoria da gestão. Mais uma vez na vanguarda com projetos inovadores, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou nessa manhã o Espaço Lapidar, Central de Monitoramento Integrado, Inteligência e Inovação. De maneira estratégica e centralizada, o espaço reúne um elenco de informações como o consumo de materiais e serviços, avanços na virtualização de processos e a retomada de funcionamento dos fóruns no Estado. Quanto mais informações tivermos, nós vamos melhorar a nossa performance, a nossa prestação jurisdicional, a nossa eficiência, o nosso dinamismo. Portanto, é o que a sociedade deseja. Esse espaço dá visibilidade a um grande volume de dados que irão permitir decisões mais ágeis e assertivas para a melhor prática de governança. E com esse espaço agora será possível, então, a gente concentrar essas informações relativamente a todas as comarcas, a todos os magistrados, a todos os servidores, em relação a posições estratégicas. E essas informações virão, então, para que sejam lapidadas. Ou seja, a nossa governança tem que partir de que nós temos que delegar, monitorar e depois cobrar. E para isso a gente tem que ter informações, nós temos que lapidar essas informações para fazer uma boa governança. O ministro Augusto Nardes, que participou do evento, elogiou a iniciativa que pode servir de modelo para outros tribunais do país. Essa modelagem que Minas Gerais está estabelecendo servirá de base para todos os tribunais de contas e também para os tribunais de justiça e para todos os tribunais no Brasil. E coloca isso como uma meta a ser perseguida não somente na administração da justiça, mas na administração pública brasileira. Uma parceria entre o TJMG e a Academia Mineira de Letras promove a cultura e a literatura através da poesia. Textos de autores consagrados são publicados em um podcast. Com o objetivo de valorizar a poesia mineira e os grandes nomes da literatura do Estado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e a Academia Mineira de Letras, lançou o projeto Vozes Poéticas de Minas. Nós que ditaremos os rumos deste projeto, tanto no presente como nos seus desdobramentos. Portanto, essa sorte do projeto está nas nossas mãos e do próprio público beneficiário. É uma iniciativa a favor da educação, da cultura, da literatura, das artes. Isso é um ótimo sinal, sobretudo em tempos de pandemia, quando estamos quase todos recolhidos, isolados socialmente, né? Tendo que aí obedecer a uma série de protocolos sanitários. E a poesia reconecta a gente, ela nos reúne no que nós temos de melhor, sobretudo na esperança, no afeto, na estética, no amor pelas coisas belas, no amor pelo que é bom, pelo que ajuda a gente a viver melhor. Nessa primeira temporada foram selecionados 8 poetas mineiros. Por mês serão divulgadas 20 poesias de cada um deles no formato podcast. O acesso será público. O primeiro deles é do autor Alfonso de Guimarães, nascido em Ouro Preto em 1870. Na mesa, quando em meio à noite lenta, escrevo antes que o sono me adormeça. Tem um negro tinteiro que a cabeça de um corvo representa. A ideia é que nas próximas temporadas, outras academias de letras municipais também participem do projeto Vozes Poéticas. Qualquer cidadão vai poder ter acesso e vai poder se deliciar com as poesias que já foram selecionadas, que vão ser recitadas por pessoas especializadas no assunto e que vão principalmente oferecer a todos aqueles que ouvirem uma agradável interação com o patrimônio da cultura mineira. Foram chamados também parceiros, como outras academias de letras do Estado, em regiões maiores, que têm um acervo um pouco maior,
mas na realidade a busca é a parceria de todas as academias de Minas, no sentido justamente de que cada uma apresente os seus mais famosos poetas, autores, escritores. Como é o caso da Academia de Letras da cidade de Montes Claros, que fica no norte do estado. A diretora já se manifestou para participar. E assim que eu soube, eu entrei em contato com o doutor Tiago, dizendo da meu desejo de participar. Então, o primeiro momento que nós já tivemos uma reunião, eu participei também, certo? Então, eu acho uma iniciativa brilhante, fantástica. Mas quando eu participei da primeira reunião, eu vi que é um projeto muito grande. Então, pensei assim, primeiro vamos participar desse projeto, ver como que ele vai acontecer, para depois a gente poder fazer alguma coisa semelhante aqui na nossa Academia Montes Clarense. Montes Claros, não sei se já ouviu falar, é a capital do norte de Minas, é a cidade maior aqui do norte de Minas, que com grandes faculdades, com a Universidade Estadual, e muitas faculdades, muitas indústrias. Então, é uma cidade polo. Confira os destaques da Semana do Judiciário Mineiro. Debater soluções a curto prazo para evitar problemas técnicos que aconteceram nas últimas semanas junto ao processo judicial eletrônico foi um dos objetivos de uma live realizada pela Associação dos Magistrados Mineiros em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por causa da pandemia, o número de acessos a processos eletrônicos aumentou exponencialmente, o que sobrecarregou o sistema, causando lentidão e travamentos. O CNJ esteve aqui e está monitorando para ver se a gente consegue resolver esses problemas. Temos já o PJE em toda a área civil e estamos agora ampliando para a área penal. Apesar da instabilidade, o Tribunal de Justiça de Minas é referência nacional junto ao Conselho Nacional de Justiça quando se trata de processos judiciais eletrônicos, servindo de exemplo para outros tribunais. O Tribunal Pleno do TJMG, composto por todos os desembargadores, elegeu o desembargador Ramon Tássio para o cargo de desembargador substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Também foram eleitos o juiz Marcelo Paulo Salgado para o cargo de juiz efetivo e o juiz Adilon Claver de Rezende para o cargo de juiz substituto do TRE. Os desembargadores também elegeram a lista tríplice para a classe de jurista do TRE. A votação foi comandada pelo presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu do procurador-geral do município de Mariana, Frederico de Assis Faria, o convite oficial para receber a Comenda Dia de Minas, em solenidade que será realizada em 16 de julho. A honraria homenageia personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Mariana e do Brasil. Acompanharam o encontro os desembargadores Edson Feital Leite, Genil Anacleto Rodrigues Filho, Marcos Flávio Lucas Padula e Luiz Arthur Rocha Hilário. Foi lançado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o projeto Destrava Minas 853, que vai fazer um levantamento nos 853 municípios do estado de obras públicas que estejam paralisadas por decisões liminares proferidas no TJMG. Foi feita a assinatura do documento que cria o Comitê Interinstitucional, composto pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, pelo município de Belo Horizonte e pela Associação Mineira de Municípios. As obras serão catalogadas e encaminhadas ao TJMG para que sejam estudadas e recebam propostas de solução. O objetivo do projeto é superar os entraves que dificultam a retomada das obras por meio de audiências de conciliação. E agora você confere as notícias apuradas pela equipe da Rádio TJMG. Quem traz as informações é a Flávia Carneiro.
O Núcleo de Rádio do Tribunal de Justiça fez diversas coberturas durante esta semana. Entre elas, podemos destacar: o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu o presidente da Associação Mineira de Supermercados, Alexandre Poni. Um dos temas da reunião foi a possibilidade de o TJMG atuar por meio da mediação em ações que contestam as restrições no funcionamento do comércio nos municípios do estado. Os postos de atendimento pré-processual, PAPRES, mantêm o atendimento ao público em todo o estado de forma presencial e remota durante a pandemia de Covid-19. As unidades adotaram ferramentas tecnológicas para realizar as audiências online e o atendimento presencial, seguindo as medidas de prevenção ao contágio do coronavírus. Outras informações do Núcleo de Rádio você acompanha no portal do TJMG, na aba Podcast. Obrigado, Flávia. E daqui a pouco, uma entrevista sobre o que acontece com as dívidas de um falecido. Estamos passando por uma pandemia e no Brasil os seguros de vida costumavam trazer cláusulas que impediam a cobertura de mortes decorrentes por epidemias e pandemias. Nós fomos atrás de informações e verificamos que desde janeiro esse cenário mudou. Inclusive, o número de seguros aumentou. Muitos jovens têm manifestado essa preocupação. Você vai saber agora um pouco mais sobre esse tipo de seguro e os direitos do segurado. Sócio de 3 empresas, entre elas essa academia em Belo Horizonte, o Bruno é o tipo de empresário que se preocupa com a vida e a saúde dos empregados. Ele não abre mão do seguro de vida para todos os 100 funcionários. No final do ano passado, o seguro bancou o funeral de uma colaboradora e a família dela ainda recebeu uma indenização. Eu ofereço isso como um benefício, né, para os nossos colaboradores, né, porque o seguro é uma forma de passar uma segurança para a família do nosso colaborador. É um investimento da empresa, mas a empresa ela, né, se preocupa com nossos colaboradores e eu acho que é um investimento, né, muito útil e válido. A pandemia de Covid-19 e a escalada de mortes aumentou a procura pelos seguros de vida individuais e coletivos. Na primeira onda da doença, em março de 2020, as apólices não previam o pagamento das mortes por coronavírus, mas a procura cresceu depois que a maior parte das seguradoras incluiu nos planos os óbitos por Covid. Nos 2 primeiros meses de 2021, a demanda pelos seguros individuais cresceu quase 25% em relação ao mesmo período de 2020. A contratação dos seguros em grupo cresceu 3,6%. Em janeiro e fevereiro desse ano, foram pagos R$1,390 bilhão em sinistros, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados. Para você ter uma ideia, a carteira de seguro de vida falando especificamente desse primeiro trimestre de 2021, ela teve um aumento geral aí na ordem de aproximadamente 8% nos prêmios arrecadados. Prêmio é aquilo que o cliente paga para se ter a apólice de vida. Mas quem vai fazer um seguro de vida ou já é segurado deve ficar atento. Nem todas as seguradoras cobrem as mortes provocadas pela pandemia de Covid-19. É importante o consumidor, a pessoa, sempre verificar com o seu corretor de seguros se aquela companhia de seguros que ele está adquirindo o seguro de vida ou aquela companhia de seguros que ele tem um contrato de seguro de vida vigente, ela, por opção dela, passou a dar cobertura para eventos da Covid-19. Esse desembargador ressalta o alerta para os consumidores. É preciso ficar atento às cláusulas estabelecidas nos contratos. Cada caso é um caso. Se a seguradora, no momento da contratação, não alertou o segurado dessa restrição e nem a cláusula estava escrita com destaque em negrito, como manda a lei, ela vai ter que responder pela morte decorrente de pandemia da Covid-19. A gente verificando que a pessoa pagou um prêmio elevado,
compatível com aquela despesa, a seguradora cobrou, mas aí ele estará em desvantagem, né? Nós poderemos sim, aí a justiça rever esse contrato. Quando acontece um falecimento, a família pode se ver obrigada a lidar com outra situação além do luto. A dúvida é em saber se passa a ser responsável automaticamente pelas dívidas que foram deixadas pela pessoa que morreu. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a juíza titular da 2ª Vara de Sucessões de Belo Horizonte, Maria Lúcia Cabral Caruso. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Eduardo. Obrigada à Ascom e ao tribunal pelo convite e de oportunizar de ser útil neste momento. Doutora, as dívidas dessa pessoa que faleceu são extintas ou automaticamente são repassadas e passam a ser responsabilidade da família? Na verdade, nós não falamos que uma pessoa falecida deixa dívida, deixa dívida para o herdeiro. O que a pessoa deixa é um acervo que se chama espólio. E nele a gente tem uma composição de bens, direitos e obrigações. Então, nesse espólio, as dívidas devem ser listadas. E quando a gente fala que o herdeiro não tem esta obrigação pessoal de pagamento da dívida, a gente faz referência ao artigo 796 do Código de Processo Civil, que diz que os bens do espólio, que o acervo patrimonial do espólio é o que realmente responde por essas dívidas. E que, então, cada herdeiro, uma vez feita a partilha, cada herdeiro responde até as forças da herança. Não ultrapassará esse valor, segundo o quinhão que ele recebeu. É proporcional ao quinhão a que ele tem direito. E aí toda e qualquer dívida que foi deixada, popularmente assim dizendo, vai ser inserida nessa relação ou só algumas dívidas é que vão ser listadas, por exemplo, bens imóveis? Não, todas as dívidas deixadas, vamos dizer assim, pelo falecido, elas devem ser listadas dentro do inventário. Então, voltando a dizer, a gente tem uma composição do acervo. Essa composição pode ser de veículos, de bens móveis, como também compõe esse acervo as dívidas. É possível que algum bem desse inventário possa ser vendido ainda durante a realização desse inventário para saldar dívidas? Sim, é até comum a essa ocorrência. Depois que se faz uma apuração do montante deixado em dívida pelo falecido, e claro, também os bens e direitos dele, os herdeiros, para saldar essa dívida e deixar um patrimônio líquido para a partilha, pede a venda de um imóvel e com essa venda possibilitando esse pagamento das dívidas para então prosseguir com a partilha. E se a dívida não for paga, que punições essas pessoas podem receber? Punição propriamente dita, os herdeiros não recebem, porque como a gente sabe, essas obrigações ou esses pagamentos vão até as forças da herança. O que acontece é quando há dívida em excesso, cada vez o quinhão que a pessoa tem direito, ele fica diminuído. E quando o dono de um veículo falece e os herdeiros querem fazer a transferência desse carro, o que pode ser feito? A transferência de um veículo pertencente a uma pessoa falecida, ela só pode ocorrer com a autorização judicial. E então, no inventário dessa pessoa, esse bem, esse veículo deve ser arrolado e então se pede a venda para transferir para terceiros, como também pode se aguardar até o final da partilha, que é o mais comum, é o ordinário, que ao final esse veículo seja partilhado, entregue a um dos herdeiros como parte do pagamento do seu quinhão. Doutora, se o dono de uma empresa morre, os herdeiros passam a responder pelas responsabilidades e pelas dívidas dessa empresa? Não, eu tenho para mim que essa resposta é negativa na medida em que a pessoa falecida normalmente figura como sócio de uma empresa, como sócia cotista ou sócia administradora ou gestora. E como tal, as responsabilidades vão estar vinculadas a essa pessoa falecida ou a esse espólio, segundo o comprometimento dela junto à empresa. Lembrando que essas dívidas ou essas obrigações não passarão
diretamente para a pessoa dos herdeiros ou da meeira. Passará, sim, para o espólio. E se um viúvo ou viúva passa a receber o benefício do INSS, esse benefício pode sofrer descontos ou mesmo ser penhorado para quitar dívidas que foram deixadas? Quer me parecer que, nesse caso, nós temos uma questão previdenciária também, dentro aí do conceito aí da existência da morte de um determinado beneficiário de uma parcela previdenciária. Eu penso que esse valor, que é a pensão, que se traduz na pensão, que aquele viúvo ou a viúva, o ex-companheiro ou a ex-companheira devem receber, são os destinatários naturais em razão da morte do companheiro ou da companheira, eles não devem sofrer nenhum tipo de constrição em razão do falecimento de uma pessoa que esteja vinculada à Previdência, mesmo porque isso tem caráter alimentar. Então, agradeço muito pela sua ajuda, muito obrigado. Estou sempre às ordens, eu agradeço a oportunidade. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta você acessar o nosso canal, youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, escreva um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.